Bom, pessoal, então vamos para a resolução dos exercícios agora referente a esse estudo, né? A gente começa com essa primeira questão aqui da CAF, interessante, ó, 2018. Novo mosquito transgênico pode ser mais eficiente contra a dengue. Então está falando aí da questão dos mosquitos que são geneticamente modificados, chamados mosquitos do bem, algo interessante para a gente tentar controlar essa doença. Então, a CAF vai fazer aquela mistura, né? Vai trabalhar com DNA, né? Vai trabalhar com transgenia e vai trabalhar, claro, com as doenças. Então, olha só, considera as informações no texto, os conhecimentos relacionados ao tema, analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa que contém todas as corretas. Beleza, então olha só, primeiro, transgênicos são organismos vivos que receberam material genético de uma espécie diferente, através de técnicas desenvolvidas pela engenharia genética. Perfeito, vocês já trabalharam com engenharia genética na biologia B, né? Você sabe que o transgênico é aquele que recebe material de outro tipo de ser vivo, de outra espécie. Então está correto esse item. 2. A dengue, a febre amarela, a chikungunya, a febre zika, a febre amarela. A dengue, a febre chikungunya, a febre zika, a febre amarela e a malária são exemplos de doenças virais transmitidas por um mosquito Aedes aegypti. Aquelas pessoas que botam um monte de nome de doença até tu achar que estão erradas, né? Que é a malária. Então, a malária está errada. A malária é uma protozoonose. 3. A dengue é uma doença cujo período de maior transmissão em muitas regiões coincide com o verão devido aos fatores climáticos favoráveis à proliferação do seu vetor, o Aedes aegypti. Perfeito, a doença que ela geralmente é mais transmissível no período mais quente, onde o mosquito prevalece nesse local, principalmente aqui no sul do Brasil. Tá? Então está correto o item 3. Então 1 e 3 por enquanto corretos. 4. Biossegurança é o conjunto de ações e procedimentos voltados para a prevenção, proteção, minimização de riscos inerentes à exposição, manipulação e uso de organismos vivos e seus derivados, com o objetivo de evitar danos e efeitos adversos aos seres humanos, aos animais e ao meio ambiente. Claro, está ficando bem claro quanto à questão da transgenia, né? Que a biossegurança é uma medida, sim, para a gente prevenir esse tipo de situação. Então está correto esse item também. 5. Os insetos podem ser vetores de doenças causadas por vírus, por bactérias, por protozoários. A doença de Chagas é um exemplo de doença causada por protozoário e transmitida por mosquito, o Triatom infestans, popularmente conhecido como barbeiro bicudo. Só o barbeiro é quase uma barata. A última coisa que ele é um mosquito, né? Então tá errado esse item ali. Então ficou ali o item 1, o 3 e o 4, né? Ficando a alternativa B ali para ser assinalada, certo? Vamos dar uma olhada na próxima questão. De novo, 2018, notem que a CAF ela gosta muito de doenças, é extremamente frequente na prova. Não lembro de uma prova não ter caído algum tipo de doença, tá? Olha só, H1N1 e H3N2, o que é verdade e o que é boato nos alerta sobre a epidemia de gripe no Brasil. Então, falando da questão epidemiológica e tudo mais, a gente vai já direto para as alternativas, ó. A1, a influenza A é uma infecção respiratória aguda de comportamento sazonal e tem aumento no número de casos entre as estações climáticas mais frias. Porém, no Brasil pode haver casos em outras épocas do ano, já que o país apresenta diferenças geográficas e climáticas em suas regiões. Perfeito, né? A gente tem um continente aqui praticamente no país. Então tem muita variação climática e isso pode se influenciar na época epidemiológica da H1N1. Está correto esse item. 2. O H3N2 e o H1N1 são subtipos do vírus da influenza A, assim classificados em razão de variações das hemaglutininas e neurabilidades, sim, as proteínas do seu capsídeo, né? Em decorrência da estrutura do DNA do vírus. Errada a questão. DNA não, né, pessoal? É um RNA. Tá aí o erro da alternativa. É um RNA, fita simples de senso negativo. 3. Assim como a influenza, a febre amarela é uma doença viral que pode ser prevenida com a vacinação. No caso da febre amarela, a vacinação é indicada para todas as pessoas que vivem ou irão para áreas de risco da doença e onde há casos de doença em humanos ou em circulação do vírus entre animais, macacos. É uma questão interessante porque ela bateu bem nessa tecla da campanha de vacinação para a febre amarela, né? Que foi nesse período de 2018, 2019, né? Que a gente teve essa campanha aqui em Santa Catarina. Porque começou a ter casos de animais contaminados e até pessoas contaminadas. Então está bem correto esse item. 4. Os vírus multiplicam-se através de dois tipos de ciclos reprodutivos, o lisogênico e o lítico. No ciclo lítico, quando a célula hospedeira passa por divisões mitóticas, transmite às células filhas não só o seu genoma, como também o material genético do vírus que a infectou. Errado, isso é o ciclo lisogênico. O lítico é aquele onde acontece a lise celular. Então está errado esse item. 5. A febre amarela é uma doença infecciosa transmitida por vetores e causada pelo RNA vírus armovírus do grupo dos flavivírus. Perfeito. É um RNA vírus, é um armovírus porque é silvestre e pertence ao grupo dos flavivírus. Olha a importância da classificação das viroses aqui. Então fica um item 1, 3 e 5, ali a alternativa C para ser assinalada. Vamos para a próxima questão.
Mas a questão aqui agora, 2017, sobre o HPV. O Ministério da Saúde anuncia vacinação contra HPV para meninos. Vamos direto para as alternativas, está pedindo ali para ver as afirmações. 1. O condiloma acuminado, também conhecido como verruga genital ou crista de galo, é uma doença sexualmente transmissível, causada pelo papilomavírus humano. A infecção por esse vírus normalmente causa verrugas de tamanhos variáveis. Nas mulheres, as lesões comumente surgem na vagina e na vulva, na região do ânus e no colo do útero. Sim, né? A gente tem a parte mais interna da estrutura reprodutiva feminina, por isso que pode causar também o câncer do colo do útero. 2. A principal forma de transmissão do HPV é pela via sexual. Para ocorrer o contágio, a pessoa infectada não precisa apresentar sintomas e não há riscos de transmissão materno-fetal. Bom, e aí, tem ou não tem? A prova da CAF aceitou isso aí, na verdade, como correto, com esse risco de transmissão. Então, algumas provas aceitam sim, outras não. Vocês têm que trabalhar a prova para ver qual é a melhor resolução dela. Tá? 3. As vacinas são recursos indispensáveis para a saúde individual e pública. A produção da vacina é processo complexo, combinando métodos de fábrico biológico e farmacêutico, sendo por isso produto biofarmacêutico. Tá certa a alternativa. Tá? Continuando, a 4. Outras doenças, além da infecção por HPV, podem ser evitadas com a vacinação, entre elas a cólera, a difteria, doença pneumocócica, doença meningocócica, tétano, hepatite B e rubéola. Essa foi uma alternativa bem complicada, por quê? Porque todas estão corretas. Tá? É difícil a gente ter um grupo de doenças onde todas estão corretas, né? Nesse caso, a gente tem sim essa opção. Desculpa, até falei que estava considerando como correto, mas na verdade a CAF considerou 2 como errado. Tá? Só para a gente dar esse destaque ali. Então depende muito da prova. Tá? A princípio existe sim chance de transmissão do HPV materno-fetal? Existe. É raro, mas existe. Então essa é a complicação desse tipo de questão. Pode estar certo ou errado, e aí vocês têm que trabalhar com a prova para ver quais são as questões. Por isso é importante o treino de prova, como é trabalhado aqui no DAI. Tá? E para a gente finalizar, mais uma questãozinha aqui. Aqui só rapidinho. Trabalhando. As doenças causadas por vírus são conhecidas como viroses. Existem cerca de 21 famílias de vírus capazes de provocar doenças nos seres humanos, sendo que uma mesma família pode ser responsável por diversas doenças diferentes. Que é o caso dos flavivírus, como a gente falou. Aqui alguns casos de doenças. A tabela a seguir mostra o número de casos de febre do Zika vírus em Santa Catarina, segundo classificação 2015-2016. Após a análise da tabela, de acordo com os conhecimentos relacionados ao tema, é correto afirmar que é certo, está pedindo errado. Pessoal, vou ser bem sério, não precisa ler essa tabela, nota que não precisa ler um enunciado. A CAF é assim, só genética praticamente que conta enunciado, tá? O resto, o pessoal, olha, passa batido. Alternativa A, dengue, zika, chikungunya são 3 doenças virais transmitidas pelos mesmos vetores, os mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. Não existe registro de dengue sendo transmitida por Aedes albopictus no Brasil, mas no mundo sim. Não especificou que é em território brasileiro, então dá para considerar como correto. Então cuidado com isso, hein? B. O vírus Zika foi isolado pela primeira vez em primatas não humanos em Uganda, na floresta Zika, em 1947. Por isso, isso é a denominação. Como diabos eu vou saber se isso é verdade? O que eu faço? Eu deixo em aberto. Vou procurar uma outra alternativa. C. Segundo a literatura, a febre do Zika apresenta evolução benigna e os sintomas geralmente desaparecem espontaneamente após alguns dias. A maioria das pessoas infectadas não desenvolve manifestações clínicas, porém, quando presentes, são caracterizadas por exantema maculopapular pruriginoso, febre intermitente, hipertermia conjuntival, não purulenta e sem prurido, artralgia, mialgia, dor de cabeça e menos frequente edema, dor de garganta, tosse e vômitos. Meu Deus, tem um monte de palavras que eu nem sei o que é. Então toca para a próxima, alguma hora eu vou achar alguma coisa que possa me ajudar. Olha o D. Para a prevenção da febre chikungunya, assim como da dengue na febre do Zika, é fundamental que as pessoas reforcem as medidas de eliminação dos criadores dos mosquitos das suas casas e nas vizinhanças. Façam o uso de inseticidas e repelentes, além da aplicação de vacina. Opa, achei a falha. Vacina. Vacina para dengue? Ótimo. Vacina para Zika e chikungunya? Ainda não tem. Então tá aí o erro da alternativa. É a alternativa D a ser assinalada. O resto tudo estava correto. Tá certo? Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida é só procurar a gente está por aí. Tá bom? Um abraço para todo mundo.